Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é Carta Aberta, isso mesmo. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: ler e compreender trecho de carta aberta, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor, reconhecer o assunto e tese, identificar a finalidade. E de início, convido você para uma reflexão, o nosso começo de conversa. Temos aqui 3 perguntas. Sobre a primeira, o que a imagem retrata? Claro, quando você já olhou para o slide, para a tela, já observou a imagem antes das perguntas, né? E essa imagem retrata o quê? Vemos alguns personagens, algumas pessoas, com 2 cartazes e um megafone. Que situação está sendo representada? Uma situação de protesto, de manifestação, isso mesmo. Então eles estão manifestando aí algo, protestando sobre algo. E isso vem a ser a nossa segunda pergunta. Vejamos, com que objetivos as pessoas participam de manifestações? Então, essas pessoas ou outras pessoas que participam de manifestações, qual é o objetivo delas? Elas reivindicam, elas estão descontentes com alguma situação, seja no seu bairro, na sua rua, no seu país, no seu estado, enfim, elas estão descontentes, algo está desfavorável na visão delas. E por isso, elas acham justo manifestar, demonstrar esse descontentamento. Então, a reivindicação vem em virtude de um problema social, de segurança, saúde, educação e outros, que as pessoas ficam descontentes. Sobre nossa terceira pergunta, você conhece outras formas de reivindicar direitos? Além do protesto, da manifestação que acontece na rua, com cartazes e megafone, como temos aqui na imagem. Que outros tipos de meios nós temos para manifestar, para reivindicar direitos? Podemos pensar a respeito do abaixo-assinado, seja ele impresso ou online, também a sua versão em petição online, né, que temos agora com a tecnologia, ainda através de uma carta aberta, que é o nosso conteúdo, o nosso objeto de estudo, ainda através de uma carta de reclamação direcionada à pessoa ou à empresa ou à instituição competente. São meios que nós temos de manifestar, reivindicar o que achamos que está incorreto ou inadequado. Seguindo, nós chegamos à nossa carta aberta, onde há, sim, a ideia de manifestar uma ideia, uma opinião a respeito de alguma situação. Vejamos o título e o conteúdo dela. Lembrando que nesse momento você pode treinar a sua leitura. Então vamos lá. Carta aberta a um jovem estudante. Querido estudante, não sei qual foi o motivo que te levou a ter curiosidade em ler esta carta. Talvez tenha sido o título, talvez tenha sido uma recomendação, talvez tenha sido o tédio ou talvez tenha sido o mero acaso. De qualquer forma, confesso que não me interesso particularmente pelo caminho que percorreste até chegar aqui. Importa-me, sim, o que poderás percorrer depois desta leitura. Acho curioso falar de estudantes e de caminhos no mesmo parágrafo. Curioso, mas, ao mesmo tempo, inevitável. Afinal, que outra palavra é capaz de descrever estudante melhor do que viajante? Espero que esta carta constitua um oásis revitalizante na tua jornada. Devo começar, sem dúvida, por te dar os parabéns. Aquilo a que estás sujeito diariamente é muitíssimo difícil de suportar. A matéria, os testes, os colegas, o clima à tua volta, o clima dentro de ti. Tenho a certeza de que já te aconteceu por várias vezes chegar a casa esgotado ao fim do dia e perguntares-te a ti mesmo, consumido pelo desespero, por que é que eu não consigo lidar com isto? Qual é o meu problema? O que é que eu faço? Agora, pela primeira vez, obterás respostas às tuas perguntas.
Por vezes, não consegues lidar com esta vida de estudante por um motivo simples e que te é completamente alheio. Tu não és apenas um estudante, és um jovem. Isto é um problema? Não. Pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. O único problema é que há muitas coisas que se esquecem deste pequeno detalhe. Enquanto estudante, é esperado que sejas capaz de definir equações cartesianas, ao mesmo tempo que, enquanto jovem, é esperado que tenhas a capacidade de definir a tua personalidade. Enquanto estudante, é-te exigida uma análise demorada e cautelosa a excertos de Garret acerca de corações partidos. Enquanto jovem, tu próprio trazes dentro de ti, em algum momento, um coração partido, que necessita de tempo e de cuidados. Enquanto estudante, vês-te obrigado a decorar como é o mundo, mas, enquanto jovem, só queres uma pequena oportunidade para poder olhar para ele e compreender como funciona. Não só o mundo exterior, como também o mundo interior, que tem vindo a florescer dentro de ti, de forma tão bonita e inexplicável. O teu problema é pura e simplesmente achares que tens um problema. Ultrapassado esse obstáculo e aceites os teus limites, serás capaz de ir muito mais além do que julgavas conseguir. Encerramos a leitura em uma parte a respeito desta carta aberta. A sua autora é portuguesa, por isso nós vemos algumas construções em segunda pessoa, referindo-se ao português de Portugal. Aqui nós usamos no Brasil a terceira pessoa, a ideia do você, né? Vamos à primeira atividade. A carta aberta lida é dirigida a um único destinatário? Por que isso acontece? Responda.
Voltamos, respondeu, conseguiu perceber quem é o destinatário dessa carta e por que isso acontece? Vejamos a possibilidade de resposta. Não é dirigida a um único destinatário, mas a qualquer jovem que a tenha em mãos. Isso acontece porque a carta aberta é de interesse coletivo e busca atingir o maior número de pessoas que possam se sentir atraídas pelo assunto que aborda. Isso mesmo. Então, esta carta aberta, pelo que nós vemos lá no título, ela é direcionada a um jovem estudante. Isso mesmo, aparece no título e ainda no vocativo. Isso mesmo, no vocativo dessa carta temos a referência ao estudante. Não é um estudante em específico, mas sim um destinatário coletivo, como nós vimos na resposta, a todos os estudantes que passam por essas situações mencionadas. Agora, vamos pensar juntos a respeito desta pergunta. Qual é o assunto da carta? Isso mesmo, a carta fala do quê? Qual é a sua temática? Ela é direcionada aos estudantes, ok, mas o seu tema, o seu assunto, refere-se aos conflitos vividos pelo estudante na sua escola, nessa função de estudar, e também com a sua vida cotidiana, com seus afazeres fora da escola. Nós vemos a autora discorrendo várias situações dentro da escola e fora da escola e aconselhando o jovem a respeito de que, se ele supera os limites, ele terá um bom sucesso, ele terá um bom resultado. É isso que ela acredita, eu também acredito. Então, enfrente todos os seus obstáculos que você terá sucesso. Essa é uma ótima visão. Vejamos agora a nossa atividade número 2. Uma carta aberta tem como principal finalidade expor um posicionamento perante um tema. Qual é o ponto de vista da autora da carta diante do tema que aborda? Já dei uma dica para essa resposta, então comece.
Voltamos. Então, qual é a tese e o ponto de vista desta autora? A autora acredita que os desafios dos jovens de hoje podem ser superados e levar a momentos compensadores no futuro. Isso mesmo, já havíamos falado sobre isso. Quando ela cita que o jovem não tem nenhum problema, é isso, que o problema é a fase, é uma fase lindíssima, que deve ser aproveitada e deve ser superado qualquer dificuldade, que na sequência os resultados serão ótimos, serão bons. Seguindo para a nossa atividade 3. Afinal, que outra palavra é capaz de descrever estudante melhor do que viajante? Espero que esta carta constitua um oásis revitalizante na tua jornada. Porque um estudante pode ser comparado a um viajante, segundo a autora? Explique essa comparação. Voltamos. Interessante, né? Neste trecho, a autora compara realmente a vida, o estudante, o que ele faz, com um viajante e também o que ele faz. Qual é o objetivo? O que eles têm em comum? Vejamos uma possibilidade. Porque em ambos existe a vontade de descobrir coisas novas, de se maravilhar com o que se depara pela primeira vez. Isso mesmo. É um bom ponto de vista essa comparação. O viajante sempre está em busca de novidade, de novos lugares, novas experiências, novos sentimentos e emoções. Da mesma forma, um jovem estudante, ele sempre está em busca de novos caminhos também, seja no conteúdo, seja na sua vida pessoal. Ele sempre está em busca de novidade e em busca de se maravilhar com o que ele tem
próximo de si. Pensando juntos, tenho a certeza de que já te aconteceu por várias vezes chegar a casa esgotado ao fim do dia e perguntares-te a ti mesmo, consumido pelo desespero: por que é que eu não consigo lidar com isto? Qual é o meu problema? O que é que eu faço? Pensando, quem formula as perguntas destacadas no trecho? Por que esse recurso de apresentar perguntas foi usado? As perguntas são da própria autora. Isso mesmo, ela formulou as perguntas. Pensando em um jovem, são perguntas que com certeza você já pensou, talvez não com as mesmas palavras, mas com as mesmas ideias. Você já se pegou com esses pensamentos, com essas perguntas. É uma rotina na vida do jovem se perguntar, é uma questão da sua identidade, da formação, da modificação da sua fase de criança para adolescência, encaminhando-se para uma vida adulta. Então é normal essas perguntas, esse questionamento, a questão da sua própria existência. E por que a autora se colocou no papel de um jovem e elaborou essas perguntas? Qual que é o objetivo dela usar esse recurso, apresentar perguntas? O objetivo dela é mostrar que ela pensa como você ou ela já pensou como você. É se aproximar de você, leitor, de você, um jovem estudante. Mostrar que, assim como ela já superou alguns desafios, algumas dificuldades, obstáculos e teve sucesso, assim você terá. Então ela se coloca no seu lugar, mostra que esse questionamento é normal e também ele é passageiro. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, estudamos trecho da carta aberta a um jovem estudante, a qual Beatriz Sofia Alves apresenta conselhos a jovens que têm dificuldade para lidar com questões relacionadas aos estudos ou à própria vida. Pensando, a carta aberta, neste caso, ela não tem um motivo de reivindicar, que é uma das suas principais funções, mas no conteúdo que a autora utiliza, ela quer sensibilizar você, leitor, a respeito de uma mudança de comportamento, de não olhar apenas o que é ruim, e sim observar o que você pode ser, o que você pode fazer, transformar um momento ruim em um ótimo momento. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!